Seja bem-vindo ao nosso canal. No passo a passo de hoje a gente vai fazer essa bolsinha que você pode chamar de porta-moedas, pode aumentar o molde, fazer um trio, o que você quiser. O importante é você aprender essa técnica para trabalhar com os retalhos que você tem em casa. Aqui eu usei a tricoline e nessa usei jeans, você pode variar também no material que você tem aí. Bora fazer, Retalinha? Bora, mas lembre-se, se você gostar de fazer o quê? Se inscrever, né? Compartilhar e deixar seu comentário. Você falou que eu posso te chamar do que quiser, essa bolsinha? Ah, pode. Eu vou chamar a minha de Hugh Jackman. Eu vou dormir abraçada com ela. Bora pro papi? Bora pro papi. Bora pro papi. O material do papi de hoje. Você vai precisar do molde que você vai fazer aí na sua casa. Um retângulo de 13 por 8 de altura, vai dobrar ao meio, vai pegar algo arredondado, fazer aqui na lateral esse arredondado e recortar. E aí o seu molde está pronto. Nós vamos utilizar nessa peça a manta R1 de 100 gramas, mas pode ser também uma entretela média. 2 pedaços que sejam um pouco maior que o nosso molde. Um pedaço de tecido para fazer as costas e 2 pedaços de tecido para fazer o forro. Aqui eu cortei um quadradinho de um tecido da minha preferência de 6 por 6 e tirinhas de tecidos que vão combinar com esse tecido de vários tamanhos, de 2 centímetros até no máximo 4, 5, porque a peça é pequena. Pode fazer tudo do mesmo tamanho ou alternar nos tamanhos. Um zíper pronto de 15 centímetros ou zíper por metro você vai cortar um pouco maior, uns 18, porque tem que encaixar o cursor. Tesoura para refilar a manta, tesoura para tecido, alfinetes ou os clipes, linhas de costura de acordo com o tecido ou uma neutra, caso seja bem colorido como esse, a máquina de costura e o ferro de passar. E bora para o papo, né, Litinha? Bora, Retalinha! Bora pro papo. Vamos começar a montagem do trabalho com as tirinhas. Você vai pegar o quadrado do tecido e vai posicionar bem no canto do retângulo da manta ou da entretela se você for utilizar. Uma coisa muito importante, antes de começar a trabalhar com as tirinhas, vá ao ferro primeiro, passe tudo, deixa bem retinho para ficar um bom acabamento. Posicionou o quadradinho, vamos começar a trabalhar agora com as tirinhas. Eu vou trabalhar com cores que fiquem de acordo com essa estampa principal que eu escolhi. Então vamos começar com esse primeiro aqui. Vou posicionar direito com direito. E deixar bem alinhado o final dos tecidos sobre a manta e alfineta para não sair do lugar. Eu vou tirar o excesso com a tesoura, tomando cuidado de não tirar muito tecido. Então você vai pegar e vai dobrar dessa maneira, pode até vincar para fazer a marcação. E eu vou deixar meio centímetro de folga. Por que isso? Só para deixar uma margenzinha de segurança. Vou à máquina, passar a costura reta. Pode dar retrocesso no começo e no final se você preferir. Medida de pé de máquina. Depois de passar da costura, eu vou passar ao ferro. Vou tombar o tecido para o lado da resina, vincar bem e vou acertar bem. E lembra também de colocar um paninho por cima para o ferro não grudar no restante da resina. Vou lá e já volto para mostrar como ficou essa primeira costura. Costurei a primeira faixinha, passei a ferro, agora vamos continuar para a próxima. Nós vamos fazer essa costura sempre no sentido horário. Então, vou pegar agora a segunda faixa, vou posicionar nesse sentido. Nota que ficou uma margenzinha aqui da primeira faixinha, mas não tem problema, depois a gente pode refilar, tomando cuidado para não cortar a manta. Coloco o alfinete e mesmo procedimento, passa a costura reta, nesse sentido, vai ao ferro, tomba, passa ferro e vamos voltar. E aí a gente vai fazendo sucessivamente. Fiz mais uma faixinha, agora eu vou pegar outra. E aí você vai vendo a mistura de textura, de poá, o que você acha bacana com a estampa que você denominou principal. Então é um bom exercício também para você pegar e fazer combinações.
Vou pegar a terceira faixa, pegar o direito dela e colocar sobre esta parte de cima. Nota também que ele não vai ficando bem uniforme, porque cada faixinha que eu peguei, ela tem um tamanho. Aqui eu já posso pegar nesse sentido e tirar um pouquinho do excesso. E vamos voltar ao trabalho da costura, tombar, passar, até chegarmos no final. Terminei de fazer a costura das faixas, o resultado é esse aqui que você tá vendo. Nessa primeira aqui que eu fiz na live, as faixinhas ficaram mais certinhas. Aqui eu trabalhei com faixas de tamanho muito diferente e a costura ela foi pendendo pro lado. Então essa é a beleza do trabalho artesanal também, tá? Caso você queira ela toda certinha, bem milimétrica, vai cortando as tirinhas todas num tamanho só. Presta atenção na costurinha para que fique tudo bem retinho. Mas dessa maneira também o seu trabalho vai ficar exclusivo e artesanal, assim como esse, assim como os mais retinhos também. Não fique muito preocupada com isso. Então tá aqui o resultado. Agora eu vou pegar o molde e aí você pode escolher também se o quadradinho fica para esse lado ou pro lado de cima, que é onde a gente vai colocar o zíper. Aí você vai decidir. Eu vou deixar ele para baixo e vou posicionar o molde. Você pode alfinetar para que ele não saia do lugar e não te atrapalhe na hora de riscar. Aí você pode usar o giz, a caneta, o que você tiver em mãos para riscar o seu molde e transferir a medida aqui para o bloco. Transferiu, você já pode cortar deixando uma margem de mais ou menos meio centímetro na volta inteira. Então aqui está o lado da frente do seu trabalho. Você já pode pegar também o que vai ser as costas. Então eu escolhi o tecido principal. Vou lá para o ferro, vou transferir o lado do avesso do tecido sobre a resina para ficar mais fácil, não ficar solto. Se você quiser fazer um trabalho de quilting reto aqui, pode fazer, vai agregar mais valor para o seu trabalho. Ou também utilizar jeans. Aqui eu tinha um retalho de jeans, aproveitei e coloquei, que eu achei que combinou também com as estampas. Ou qualquer outro tecido que você tiver e acha que vai ficar bacana. Então eu vou lá pro ferro, vou passar e já vou transferir também o molde e deixar a volta inteira com a margem de costura. Terminei de preparar, então frente e costas do lado externo estão prontas e os forros também. Agora a gente vai colocar o zíper. Então você vai pegar a parte da frente. Aqui então vou utilizar o zíper pronto, pode estar utilizando por metro. Vou posicionar o lado que tem o dentinho, o lado que está o carrinho, direito com direito. Eu gosto de colocar os alfinetes primeiro em pé, para me ajudar depois na colocação do forro. Só que se você não quiser, tem medo, ainda não está segura, passa uma costura de segurança bem na beiradinha. Depois que fez isso, vamos pegar o forro direito, do forro com o direito do trabalho e vamos acertar. Então, ó, finalzinho do tecido junto com o tecido externo e a parte de cima também alinha bem certinho os tecidos. Aqui você pode colocar os clipes se você preferir. Agora eu vou lá para a máquina. Aqui, como é o pronto, eu vou abrir o cursor, vou trazer aqui para o meio para não atrapalhar e não bater a agulha em cima do cursor. Eu utilizo o pezinho próprio para colocação do zíper que vem com a máquina. Caso você não tenha ou esteja acostumado a utilizar o pé normal, faça a sua maneira, da maneira que você se sinta confortável com a costura. Então eu vou lá, vou ajeitar a agulha para ela ficar próxima, mas não tão próxima ao dente, para que não atrapalhe na hora de abrir e fique pegando no tecido. Vem costurando reto, não deixe entortar a costura e dá retrocesso no começo e no final. Fiz a costura, agora vamos tombar o tecido do forro para o lado certo. Aqui você vai acertar no ferro, vai deixar bem certinho essa costura para não ficar grosseira. E aí a gente vai voltar para a máquina, vai ajeitar a agulha e passar a costura rebatendo essa parte para segurar as 3 camadas. Então, eu vou lá para o ferro, vou para a máquina e já volto para colocar o outro lado do nosso trabalho. Primeiro lado do zíper está pronto, agora vamos às costas. Então vamos pegar o lado das costas, direito do tecido, posicionar sobre o zíper. Mesma coisa que fizemos da primeira vez.
eu coloco os alfinetes em pé. Você pode colocar também e, se preferir, passar a costurinha de segurança. Faça o que for melhor para você. E aí, vamos pegar o tecido do forro direito com direito do tecido do forro. Lembra de posicionar bem certinho as laterais do trabalho e a parte de cima, não deixar nenhum tecido sobrando. E agora eu vou colocar os clipes. Depois de deixar o trabalho pronto, vamos voltar à máquina, posicione a agulha daquela maneira que fique perto, mas não tão perto, retrocesso no começo e no final, vem costurando devagarzinho para não entortar a costura. E lembre que esse zíper pronto estiver muito rente, você abaixa a agulha, levanta o trabalho e puxa ele para trás para que não bata a agulha nele. Depois você vem acertando. Vou lá para a máquina, depois vou ao ferro, assentar bem o trabalho, tombar o forro para o lado certo e passar a rebatida. Aí eu já volto para a gente finalizar o nosso porta-moedas. Zíper costurado, pronto, agora vamos para a finalização. Antes de finalizar, é muito importante de lembrar, o carrinho tem que jogar lá para o final, não tão para o final para não atrapalhar na costura lateral, tá? Deixa aqui entre o meio e o final. Vamos jogar direito com direito, da parte externa, alinha bem os tecidos. Você pode colocar alfinete ou o clipe se você preferir. E também acertar o tecido do forro, direito com direito. E alfineta. A parte do zíper a gente vai acertar e deixar ele bem alinhadinho. A parte do dentinho vai ficar para dentro do forro. Então aqui você pode pôr um clipe, não corta excesso ainda. Vamos passar a costura, ver se está tudo certinho, depois a gente vai cortar o excesso. Então vai fazer esse alinhamento dos dois lados, onde está a sobrinha do zíper. Alfinetou, colocou os clips, vamos deixar a abertura no lado do forro. Aqui eu marquei mais ou menos uns 8 centímetros antes de entrar na curvatura, tá? E aí a gente vai começar da primeira marcação, retrocesso, vem costurando, seguindo a limitação do tecido. Procurando fazer a curva bem certinha e a hora que chega na última marcação, retrocesso novamente. Terminei a costura, agora a gente pode tirar o excesso do zíper, pega aquela tesoura que não é de corte de tecido, tira o excesso. Pode pegar a tesourinha de arremate também e fazer uns piques nas partes arredondadas, tomando cuidado para não cortar a costura que a gente acabou de fazer. Isso é para facilitar o tecido se ajeitar nas curvas. Faz também na parte externa. E agora vamos virar para o lado externo. Então aqui você pode pegar um lado e empurrando devagarzinho, sem pressa. Ele vai saindo facilmente. E com a ajuda do racha ou outra ferramenta que você tem em mãos, você vai empurrando o trabalho e as costuras para ficar bem certinho. Viu que tá tudo certo? A gente já pode finalizar o fechamento do forro. O fechamento do forro você pode ajeitar bem o tecido e fazer pontinho invisível ou acertar bem o tecido e passar uma costurinha bem na beiradinha. Eu vou à máquina fazer isso e já venho. Peça pronta, pessoal! Peça pronta. Aqui eu tenho 2 sugestões. Eu espero que vocês tenham gostado. Escreve aqui no comentário o que você achou.
Lembra que aqui é para você usar retalho. Então, se você gostou da técnica, corta as tirinhas, já deixa numa caixinha, depois é só você escolher o tecido principal e trabalhar em cima com cores e texturas. Aqui na lateral, se você quiser colocar uma argolinha, você pode colocar também junto aquela argola bonita de chaveiro. Mosquetão. Você pode aumentar o tamanho, fazer um trio, fazer uma bolsa tiracolo. Gente, é só usar a criatividade e o material que tem em casa, hein? Espero que você faça muitas e se fizer, marca a gente na sua mídia social, é @paninhosdeafins lá no Instagram, no Facebook, procura a gente, vem fazer parte da nossa comunidade e fica o convite aí para você. E se gostou dos tecidos, acessa a nossa loja virtual que está aqui na descrição do vídeo também. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí tá faltando alguma coisa? O que é? Falar Se dos você membros. gostou muito, torne-se membro do nosso canal. É isso aí. Compartilhe de montão. E se inscreva no canal. E até o próximo Até o próximo vídeo. vídeo. Muito obrigado.